Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, bom dia a todos. A gente começa falando sobre medidas que podem ser tomadas aqui no estado de São Paulo, aumentando as restrições ou retomando as restrições para atividade de lazer por causa da pandemia do coronavírus. O Estadão revela hoje que integrantes do Centro de Contingência da Covid no estado de São Paulo, que assessoram o governo estadual, já recomendaram a adoção dessas novas restrições, que, por exemplo, não está definido ainda, mas que podem atingir bares, também cinemas, enfim, outras atividades de lazer. Só que a decisão só vai ser anunciada, está programada para ser anunciada no próximo dia 30, segunda-feira, depois do segundo turno das eleições municipais. Aqui em São Paulo, o prefeito Bruno Covas, que concorre à reeleição, determinou a abertura de mais 200 vagas de leitos para evitar uma sobrecarga, né? 200 novos leitos de enfermaria para evitar uma sobrecarga. Na cidade de São Paulo, a ocupação de leitos está em 60% na rede pública estadual e em 66% na rede privada. A última vez que chegou um índice desse tipo foi de 65% no mês de maio. A gente acompanha. E a pandemia tem 171.497 mortes até agora aqui no Brasil, mais de 6 milhões e 200 mil casos confirmados, e segundo o consórcio de imprensa do qual o Estadão faz parte, os óbitos estão em alta em 10 estados. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro afirmou que não há vídeo ou áudio em que ele tenha chamado de gripezinha Covid-19. Bolsonaro deu a declaração ontem durante a transmissão ao vivo em redes sociais, mas em março ele usou sim o termo, e não apenas uma vez, pelo menos duas. Ontem, o próprio ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que ficou internado por causa da doença, confirmou que os números mostram um repique da pandemia no país. A taxa de transmissão do Brasil é a mais alta desde maio. Destaque também para o segundo turno das eleições municipais, reta final de campanha. O Estadão está acompanhando tudo aí nas nossas plataformas, as campanhas mais acirradas, por exemplo, em São Paulo, também em Recife, no Rio de Janeiro, um pouco mais de folga para Eduardo Paes sobre Marcelo Crivella, pelo que mostram as pesquisas. Tem o detalhamento das pesquisas, né, a situação dos candidatos nas 57 cidades que terão segundo turno neste domingo, e toda a orientação também para o eleitor que vai às urnas. Uma delas envolve o e-título, aquele aplicativo da Justiça Eleitoral que pode ser baixado e utilizado pelo eleitor na hora do voto, sem necessidade de apresentar um documento de identidade com foto, caso o eleitor já tenha feito o cadastro da biometria. Só que, por causa dos problemas que ocorreram no primeiro turno, o e-título só pode ser baixado até as 23h59 do sábado, ou seja, no dia da eleição não vai ser possível baixar o e-título. E no fim de semana, cobertura especial nas multiplataformas do Estadão sobre as eleições em segundo turno. E a gente fala também de economia, porque o desemprego no Brasil saltou para uma nova taxa recorde de 14,6% no trimestre encerrado agora em setembro. Segundo os dados da PNAD contínua, né, do IBGE, já são pelo menos 14 milhões e 100 mil brasileiros sem ocupação. O desemprego vem renovando recordes desde julho no país, em meio ao retorno também da força de trabalho daqueles que perderam o emprego na pandemia, mas também não estavam procurando uma recolocação. O dado mexe com os números do mercado financeiro hoje também. No esporte, ainda se fala muito, né, sobre o clima de comoção com a morte de Diego Armando Maradona. O sepultamento foi ontem, com muito tumulto lá na Argentina, mas hoje chama atenção no noticiário uma pichação no muro do CT Rei Pelé, do Santos Futebol Clube, em Santos, na Baixada Santista. O Santos havia feito uma homenagem ao Maradona, estampando ali o rosto de Maradona no CT Rei Pelé, uma obra temporária que ficaria ali por cerca de 30 dias, do artista plástico Paulo Consentino. No entanto, essa obra amanheceu pichada com uma tinta branca e com as inscrições SFC, de Santos Futebol Clube, no rosto do craque argentino. A homenagem a Maradona, a imagem dele está ali ao lado da imagem de outro ídolo do Santos, o seu Pepe, que teve até Covid e se recuperou, e também próxima à imagem do próprio Rei Pelé. Funcionários do Santos já estão trabalhando na remoção desse ataque aí de vândalos.
E a gente também acompanha toda a rodada de fim de semana do Brasileirão, com jogos sendo realizados, alguns já foram essa semana e outros amanhã no sábado, por causa das eleições em segundo turno. O Prêmio Jabuti 2020 anunciou seus vencedores e Solo para Vilarejo, o livro de poemas de Cida Pedrosa, foi escolhido como livro do ano em 2020. O livro Torturado, elogiado romance de Itamar Vieira Júnior, ganhou na categoria romance literário e Uma Mulher no Escuro, de Rafael Montes, venceu o prêmio de romance de entretenimento. A cerimônia foi virtual por conta da pandemia e todos os detalhes da premiação você também confere no Caderno Cultura de hoje. Estas e outras notícias você acompanha nesta sexta nas plataformas do Estadão, e lembrando mais uma vez, cobertura especial das eleições segundo turno no domingo, todo fim de semana. Obrigado e até segunda. Bom fim de semana.